Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A lição 11, que será ministrada no dia 15 de junho de 2025, tem como título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O tópico 3 fala sobre a unidade da igreja. Inclusive, o tópico 3, ele está relacionado à eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Vem de eclesia, né? Eclesia, assembleia ou reunião, numa aplicação espiritual, chamados para fora do mundo, mas numa aplicação espiritual, porque quando os discípulos falavam igreja no Novo Testamento, eclesia, eles estavam se referindo à assembleia ou reunião. E aqui fala da igreja. O item 3, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração pela unidade da igreja, é um tópico que vai falar sobre a unidade da igreja, o propósito da unidade, a oração de Jesus por encorajamento à unidade. A sinopse 3 diz: Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Eu achei por bem trazer esse auxílio teológico dessa lição, para que a gente possa trazer uma diferença entre aquilo que é união e o que é unidade. Inclusive, na descrição do vídeo tem um estudo sobre a diferença entre união e unidade. Eu te convido a assistir esse estudo. É muito importante, porque aí você vai entender bem o que é união e o que é unidade, a diferença entre elas. Entre o que é união e unidade. Então, como o texto base da lição 11 é João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, eu trouxe aqui 3 versículos, João 17, 21 a 23, que diz assim: a fim de que todos sejam um de unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e para que o mundo conheça que tu os amaste os discípulos, como também amaste a mim. Então a unidade da igreja, ela dá um testemunho para o mundo de que Deus amou Jesus e de que Deus amou a igreja. O mundo aqui se refere às pessoas, né? As pessoas, a humanidade, as pessoas que não conhecem Jesus. Então, dá para entender aqui, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, a fim de que, esse para que pode ser substituído por a fim de que o mundo conheça, ou seja, esse a fim de que é uma finalidade, é um objetivo. A unidade é para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus, a unidade é para que o mundo veja que a igreja é amada do Senhor. O que é unidade? E o que é união? Há uma diferença. A principal diferença entre união e unidade está no nível de integração e na presença de uma causa comum. Geralmente a união e a unidade, os dois têm um objetivo comum. Mas nós vamos ver aqui que a unidade é mais profundo. A união é uma simples reunião, muitas vezes para alcançar um objetivo comum, uma coisa ali rápida. Por exemplo,
vamos continuar aqui. E na unidade há uma interação entre as partes, que essas partes se tornam indivisíveis, ou seja, a unidade ela promove uma interação entre as partes. A união ela é só naquele momento ali e depois ela desfaz. A união é uma simples reunião, a unidade é uma interação. Agora que eu vou chegar onde eu queria, a união. 2 exemplos de união. Com exemplo, coçou aqui. Com exemplo fica mais fácil, né, irmão? A gente entender. Eu já considerei isso aqui com os irmãos. Imagina um carro deu um problema na rua. Tá lá no meio do trânsito. Aí tá passando um ali, tá passando outro aqui, tá passando outro lá. Junta 2, 3, 4, 5, empurra o carro, ajuda o motorista a parar o carro no acostamento, no local seguro. Aí depois todo mundo vai embora, às vezes nunca mais se vê, tchau, tchau, valeu, valeu, e nunca mais se vê. Nem sabe, um nem sabe o nome do outro. Mas eles tinham uma união. Qual que era a união? O objetivo era tirar o carro de uma situação de perigo e colocar o carro e o motorista em segurança. Conseguiram fazer isso, pronto. Acabou o motivo. O objetivo foi atingido, acabou o motivo. Outro exemplo, os alunos vão apresentar um trabalho lá na faculdade, lá na escola. 3, 4, 5 alunos vão apresentar um trabalho, eles fazem um grupo no WhatsApp, eles se reúnem, eles treinam, eles ensaiam, estudam, montam o trabalho, cada um apresenta a sua parte. Depois que apresentou o trabalho, que tirou uma nota boa, né, que está todo mundo feliz, o que acontece com o grupo do WhatsApp? Fulano de tal saiu do grupo, Cicrano saiu do grupo. Aquele grupo não tem mais razão de existir. O objetivo daquele grupo era aquele trabalho que ia ser apresentado. Aquilo era uma união, eles estavam unidos ali. Acabou aquele objetivo, não há uma interação entre eles, não há um aprofundamento entre os membros. Eles cumpriram aquele objetivo, pronto, acabou. Então isso se chama união. Depois que o objetivo é atingido, não tem mais razão de ser, aquele grupo se desfaz. Só que Jesus não chamou para a igreja estar apenas em união. Ela chamou a igreja para estar em unidade também. O que é unidade? Unidade é um relacionamento mais profundo. Existe empatia entre as pessoas. As pessoas sofrem a dor um do outro. As pessoas suportam em amor. Paulo falou, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Esse suportar não é tolerar, não, irmãos. Esse suportar é ser suporte, é ser apoio, é ser ajudador. Então, a unidade é isso. A unidade é a construção de um corpo social harmonioso, onde cada indivíduo contribui para o bem-estar de todos. Cada um faz a sua parte para contribuir com o todo. A unidade é mais duradoura, a união é temporária. Os irmãos entenderam então o que é união e unidade? União tem um objetivo em comum. Acabou aquele objetivo, foi todo mundo embora. Não é? Eu me lembro que uma vez eu peguei um caminho e fiquei atolado ali, né? Aí, só que a parte que eu estava era uma parte que estava com obra. Aí chegou um camarada, chegou ali, viu o que estava acontecendo, o pneu tinha afundado no barro, né? Aí chegou o outro, de repente, uns 4, 5 ali me ajudaram a tirar o carro, eu fui embora. Aquilo ali era o quê? Naquele momento foi uma união, me ajudaram a tirar o carro do atoleiro. Então, quer dizer, ainda bem que aconteceu dentro de uma região que estava com obras, né? Tinha trabalhadores ali. Então é isso que aconteceu. Acabou o objetivo, tirou o carro do atoleiro, pôs o carro em condição de uso, todo mundo foi embora, cada um foi para o seu lado. Acabou a união. Atingiu o objetivo. A unidade é mais profunda. A igreja
tem que ser assim. A igreja tem que ter mais unidade, mais apoio, mais ajuda. É uma união duradoura, né? Uma unidade onde todos ajudam a todos, onde igual o corpo, né? Igual o corpo de Cristo, né? O nosso corpo funcionando, o olho, o ouvido, a mão, o pé, todo mundo, cada um fazendo a sua função. Assim também acontece com a igreja. Então, é nesse sentido, unidade é mais profundo do que união. Então, união não há uma relação profunda entre as pessoas. Na unidade há uma interação profunda, há uma empatia, um se preocupa com o outro, as pessoas se ajudam, um é suporte do outro. A união é temporária, a unidade é duradoura. Obstáculos à unidade dos cristãos. Esse conteúdo está na descrição do vídeo, tá, irmãos? Inclusive o link. Obstáculos à unidade dos cristãos. Aí aqui eu vou dar um foco, eu vou dar 2 obstáculos no foco da igreja local e dois obstáculos no foco da igreja universal, da igreja do corpo de Cristo na Terra, né? Aqui a igreja local, por exemplo, o egocentrismo na igreja, o eu é o centro, né? O ego, né? No grego, o ego é eu, egocentrismo, o eu é o centro. A busca pelos próprios interesses, a pessoa está buscando os próprios interesses, o egocentrismo, ela quer estar em destaque. E a outra situação que pode ser obstáculo é a competição entre os irmãos, aquele sentimento de superioridade. Então são 2 obstáculos que podem trazer algum prejuízo para a unidade da igreja. Se você quiser colocar no comentário outra coisa que possa trazer obstáculo à unidade da igreja, dos cristãos, né? Tanto da igreja local como da igreja no sentido universal, da igreja mundial, dos irmãos por toda a terra, né? Pode colocar algum comentário aí e a gente vai também responder o comentário do irmão. Então é isso. Igreja local, o egocentrismo, a busca pelos próprios interesses e a competição entre os irmãos, um sentimento de superioridade. E a igreja como corpo de Cristo, as diferenças teológicas, divisões denominacionais. A minha igreja é melhor do que a tua, só quem está na minha igreja é que está salvo, né? Divisões denominacionais, essas divisões denominacionais, elas têm uma razão de ser, não é? Eu me lembro, quando eu era jovem, subia no monte, né? Eu sempre gostei de subir no monte para orar. Eu subia com um grupo, e tem muito tempo isso, eram pessoas da Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Igreja Metodista, a minha igreja que não era nenhuma dessas. Então, quer dizer, eram irmãos assim, e era uma unidade, sabe? Porque a gente estava atrás da cruz de Cristo. Jesus era o nosso Senhor. Não tinha um irmão melhor do que o outro, que a minha igreja é melhor do que a tua. Não existe isso. As características denominacionais, elas têm a razão de ser. Falando do Brasil, nós temos a história do protestantismo no Brasil. Nós temos uma vertente europeia, né, que trouxe a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja luterana, calvinista. Nós temos a vertente americana com o pentecostalismo, com a Assembleia de Deus. E mais para frente, depois vieram as igrejas neopentecostais. Então, existe toda uma história do protestantismo no Brasil, né? Então, existem essas divisões denominacionais, mas Jesus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, a Bíblia é a mesma. Então, não tem razão para ter essa divisão assim. Umas diferenças teológicas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia, não é? Então é isso, irmãos. Nós temos aqui a igreja local, o egocentrismo, a busca pelos próprios
interesses, a competição entre os irmãos, o sentimento de superioridade, e a igreja como corpo de Cristo, né, mundial, as diferenças teológicas, as divisões denominacionais. Os irmãos reparam que quando eu estou ensinando assim, às vezes eu fico repetindo 2, 3 vezes, né? Mas isso é até uma estratégia de ensino, porque na repetição a gente vai gravando. Mas a matéria está na descrição do vídeo. Então, irmãos, tem aquele hino que diz assim, a letra está na descrição do vídeo também. Fala sobre a unidade, né? Se você conhece, canta junto. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Vamos cantar de novo? A letra está na descrição. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Se o teu coração é igual ao meu, um coração remido no Senhor, um coração que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, o teu coração é igual ao meu, porque eu também já aceitei Jesus como meu Salvador. Então nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus, nós recebemos o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E a Bíblia diz lá em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Glória a Deus, aleluia. É o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, irmãos? Assiste ao vídeo que está no link. Assiste sim. Ali eu fiz outras abordagens que vão complementar o que foi falado aqui a respeito de união e unidade, até mesmo para que você possa aplicar as duas palavras de modo apropriado. Se você gosta de dar estudo bíblico, se você gosta de pregar, você precisa entender bem, com mais profundidade, o que é união e o que é unidade. E o link na descrição do vídeo, esse vídeo vai te ajudar muito. Um vídeo que eu gravei em 2020, né? Eu pesquisei ontem, eu gravei em 2020 esse vídeo. E tá valendo assistir, porque você vai ter um contato com um bom conteúdo. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.